Eu diria que essa história ela tá um pouco inchada. Eu acho que tem muita coisa nela que incha ela e tira ela um pouco do que poderia ser um objetivo central mais interessante. Eu acho que daria pra separar ela em duas histórias, né? Uma história onde você tem o cara realmente lidando com o alcoolismo, com a filha, com a mulher grávida, o filho e tal, e talvez buscando uma vida melhor. Isso dá até pra trazer realmente pro contexto da nossa sociedade, não precisa necessariamente trabalhar em um mundo com superpoderes e um monte de coisa e tudo mais. A gente não teve uma descrição aqui de quais são as habilidades, quais são os poderes, né, as habilidades sobre-humanas do Rito. Mas eu acho que tem um caminho que poderia ser mais interessante nessa história, que é realmente, beleza, só o fato dele ser perseguido pela própria organização que ele tá tentando sair, já fica interessante, já é perseguição o suficiente, sabe? Você não precisa colocar ele ser perseguido por 20 mil coisas do mundo para que aquilo seja impactante na história. Na verdade, isso talvez até tire um pouco o foco. Tipo, tem 1000 organizações atrás dele, por isso vai ser difícil. E ele ainda tem que lidar com alcoolismo. E ele tem uma perna quebrada. E ele é rouco. E não, sabe? Você não precisa fazer 1 milhão de coisas. Você só precisa trabalhar muito bem aquele personagem e muito bem aquele desafio. Então, se os vilões forem muito implacáveis e o personagem for trabalhado de uma forma que você realmente se importe com ele, você não precisa colocar 1 milhão de coisas, porque essas 1 milhão de coisas precisam de explicações, e essas explicações gastam tempo de página, digamos assim, tempo de história, para que elas sejam explicadas a ponto do leitor entender o que elas são, o que elas querem, para onde que elas vão e por que de tudo isso está acontecendo. Então, beleza, quando você faz isso na organização, quando você faz isso na negócio corporativo, quando você faz isso no departamento anti-improve. Então você tem 3 organizações para explicar o porquê que eles estão correndo atrás do rito, sabe? E aí você aumenta muito mais o tempo de história, de modo que eu acho, nesse sentido eu acho bem desnecessário mesmo. Quando eu falo desnecessário, não é tipo assim que é ruim. Não tô falando nada aqui que, isso é ruim, colocar o alcoolismo é ruim. Não, quando eu falo desnecessário é realmente que a história ela não precisa disso para ter um grande impacto, sabe? É tipo quando vão fazer continuação de filme e aí eles falam, a gente precisa de mais e ser maior. Então o vilão, na verdade, são só mais vilões e o vilão é maior fisicamente, sabe? Você não precisa disso, você só precisa de um vilão mais bem construído, de um vilão que pareça mais ameaçador. E aí é o que eu falo, só a facção criminosa que ele fazia parte, que ele tá saindo, pode ser muito implacável, a ponto de realmente o leitor sentir um risco muito grande nisso, sabe? E aí você poderia colocar até o departamento anti-improve correndo atrás da facção, da própria facção, até o ponto de ter uma ajuda. E ainda assim, isso seria, vamos dizer assim, a gente ainda temeria pelo rito, exatamente, e torceria para que a facção, para que o departamento conseguisse chegar na facção antes da facção chegar no rito, porque se ela for muito bem trabalhada a ponto da gente realmente ter medo dela chegar no personagem principal. Eu acho que, por exemplo, colocar 3 organizações e colocar o alcoolismo é inflar a história quando você poderia colocar só uma coisa para causar um efeito muito maior de apreensão na história, e uma coisa que já tá na história, que é uma mulher grávida, uma namorada grávida. Quer dizer, uma mulher grávida, ela como posso dizer assim, ela tem mobilidade reduzida, ela tem os fatores ali de sentir dor, de sentir, né, todos os sintomas da gravidez e tal, que deixam ela muito. Fugiu a palavra da cabeça. Indefesa. Deixam ela muito indefesa. Então, só o fato do rito ter que se proteger disso, estando com uma namorada grávida, cara, já é um nível de perigo absurdo. Ele ter que cuidar dela, ele ter que proteger o filho dele, porque literalmente qualquer coisa, se ela tropeçar e cair, dependendo do, sei lá, tá com 9 meses, tropeçar e cair, ele pode perder o filho, sabe? Então o nível de risco, andar em um terreno, sei lá, um terreno escorregadio, um terreno ali, eu esqueci como que é a palavra também, tá fugindo várias palavras da cabeça hoje, mas um terreno difícil de andar, sei lá, isso já é um risco dependendo de como a situação for trabalhada. Então tem muito mais a ver com como você trabalha a situação do que simplesmente a quantidade de situações e de elementos que você coloca na trama para aquilo ser perigoso para ele. Então eu acho que a gente consegue reduzir muito o número de páginas da história e se concentrar o tempo dessas páginas no que precisa, que é desenvolver o conflito, né, o perigo, desenvolver o rito, quem é ele, por que ele participava disso, e desenvolver qual é a vida que ele quer e quem é essa namorada para que a gente se importe de verdade com eles.
Então gastar mais tempo desenvolvendo isso e menos tempo explicando por que que tantas organizações diferentes estão atrás dele, sabe? A gente consegue sim, gastar muito mais tempo desenvolvendo o que precisa de fato ser desenvolvido na história e menos tempo desenvolvendo aquilo que não precisa, excluindo coisas que não necessariamente vão fazer uma diferença muito grande ali no resultado final pro leitor. Então, ele tá num grupo criminoso, a namorada dele tá grávida, ele fala: "Eu não quero mais essa vida porque eu não quero esse tipo de risco, né? Eu não quero poder morrer a qualquer momento e deixar aí meu filho à mercê no mundo e tal, eu quero ver meu filho crescer". Beleza, ele resolve sair. Quando ele tenta sair, a organização fala: "Não, você não pode sair, você sabe coisa demais, você não sei o que", enfim, um motivo aí que a história tenha. Ela fala, começa a perseguir ele e ele fala: "Pô, se eu deixar minha família pra trás, se eu deixar minha mulher pra trás, eles vão ir atrás dela. Então vou levar ela junto e vou tentar fugir". E aí, beleza, tem uma situação ali de perseguição mega implacável, sem precisar contar com alcoolismo, sem precisar contar com o governo, sem precisar contar com o laboratório. Sabe? Só essa situação já consegue ser perigosa o suficiente, ter o suspense o suficiente e ser interessante o suficiente de ser acompanhada. E aí talvez deixa esse outro modelo para uma outra história, onde o personagem tem problema com o alcoolismo e ele é um mega poderoso, tem um mega poder, e aí por conta desse mega poder você tem tanto uma organização governamental que quer impedir ele de fazer merda, de considera ele um terrorista e impedir ele, quanto um laboratório que quer estudar ele, e aí ele tem que fugir dessas duas organizações mega poderosas e lidar com o alcoolismo, sabe? Você não precisa realmente juntar tudo esse tipo de coisa numa história só, porque senão às vezes o leitor nem entende todas as coisas, todos os objetivos. Então algo que talvez seria para causar mais tensão, na verdade acaba causando confusão.